Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Especial linha de passe Flamengo na final da Libertadores. Separei para vocês aqui só o trechinho do nosso Mengão. Então, se você é flamenguista, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, faça os seus comentários e ative o sininho para não perder nada. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos ESPN Grupo Disney. E aí, você? Tá bem ansioso, cara? Como é que tá o seu coração? Prepare o seu coração. É isso aí. Nesta terça-feira tem Flamengo e Santos. E o Mengão vai a campo com reservas, com titulares, como? É sobre isso o debate do Linha de Passe desta segunda-feira. Um debate especial falando do nosso Mengão. Cara, vamos lá pro vídeo? Simbora então, que tá top, hein? Eu ia até trazer aqui na bancada para a gente começar a discutir vai com o time titular? Vai poupar? Tem a decisão no sábado em Guayaquil, lá no Equador, com cobertura total dos canais ESPN e Star Plus. Dorival Júnior, como é que vem o Mengão para esse jogo do Campeonato Brasileiro, Dorival? Pois é, são duas partidas amanhã, né? O Atlético Paranaense e Palmeiras em Curitiba e o jogo Flamengo e Santos, esse clássico do Campeonato Brasileiro. E é com essa discussão que nós vamos começar aqui. Né? Aquela discussão, Bertozzi, de vem um jogo tão importante aí, o mais importante da temporada, né? No final de semana, no sábado, decisão da Conmebol Libertadores da América. Como é que funciona na sua cabeça, Bertozzi, aqui para você comentar, a questão poupar o jogador, não correr risco na véspera da decisão e ritmo de jogo? Eu acho que eu entendo o ponto de vista do jogador não ficar 10 dias sem jogar, o jogador gosta de jogar e não quer perder ritmo, mas eu ainda colocaria o fator receio de perder um jogador para a final à frente. Porque qualquer coisa que você sinta a 4 dias de um outro jogo, é uma lesão leve, incômodo, é muito pouco tempo para recuperar, é muito pouco tempo para estar bem no sábado. E o Atlético foi diferente, o Atlético botou todo mundo no fim de semana e dificilmente vai colocar qualquer jogador que vai estar envolvido na final amanhã, pelo menos eu não imagino que vai acontecer. Então, eu não concordo com a decisão, assim. Eu iria com o que se convencionou chamar de o time do brasileiro, né? E tinha o time das Copas, que é o time que ganhou a Copa do Brasil, e o time que vinha jogando o Campeonato Brasileiro em algum momento, até com bons resultados. E se a preocupação fosse essa, talvez fosse legal ele dosar os caras no fim de semana, no sábado. Porque você pensa, acabou de ser campeão na quarta-feira, desgastante, a recuperação não foi ideal, mas beleza, joga agora. O que ele está falando que vai fazer amanhã, eu teria feito no fim de semana. Eu confesso que eu imagino que o torcedor deve estar preocupado com medo de perder algum jogador importante para a final. Um exemplo disso aconteceu, e quando a gente fala agora, porque além da Libertadores, se fala muito em Copa do Mundo agora, né? Sim. Dos convocados ou convocáveis que vão para dentro de campo. Semana passada foi o Richarlison. Eu estava transmitindo o jogo da Premier League e teve lá um desconforto, saiu e você estava comigo ontem, né? Foi poupado ontem. O Rodrigo Bueno estava comigo na transmissão. Foi poupado. Poderia até ter voltado, mas a preocupação com Copa do Mundo. Mas com relação ao Flamengo, Bubu? Olha, eu estava acompanhando o Zinho hoje, falando com preocupação da logística do Flamengo. O Flamengo joga amanhã. Imagina você coloca os titulares. Um jogador de futebol, normalmente depois de uma partida, ele demora horas para dormir. Ele não vai ter uma noite tão tranquila, normal. Adrenalina, baixar e tal. O Flamengo já tem um embarque com a Aeroflá, com aquela mobilização que a gente imagina, que não é uma coisa simples. 7 da manhã. É um certo parto ali, né? Uma coisa desgastante. A viagem é desgastante. Por força do regulamento, você precisa chegar com um pouco de antecedência. Você vai chegar ainda em 48 horas com o efeito do jogo da terça. Na sexta, você não pode fazer uma atividade mais forte porque já é a véspera da partida. Então, Guayaquil não é aqui do lado, então me parece um risco, me parece um erro de planejamento caso o Dorival mesmo coloque boa parte dos seus titulares. E aí a gente pode voltar um ano no tempo, né? Que muita gente entendeu que o Palmeiras chegou melhor fisicamente para a decisão contra o Flamengo. Montevidéu. O Flamengo até teve chance de ganhar no tempo normal, né? Com ali, ou pelo menos um Michael, alguma jogada e tal. E muita gente entende também que na final da Copa do Brasil o Corinthians terminou mais inteiro. O Corinthians foi melhor no segundo tempo, o Flamengo caiu de produção. É uma questão física. Vidal com um pouco de dificuldade e tal, acabou saindo.
Então, eu acho que era uma coisa importante para o Flamengo pensar. Lembrando da final do ano passado, se é mesmo que a parte física pesou em relação ao adversário, porque o Furacão está fazendo o principal jogo da sua história. O Furacão já fez uma final de Libertadores, mas eram em 2 jogos, uma Libertadores que pagava menos, que tinha menos clubes, e esse aqui é um jogo único contra o Flamengo em campo neutro. Então eu posso classificar, sem sombra de dúvida, esse como o maior jogo da história do Atlético Paranaense. Essa final do Furacão também foi em campo neutro. A primeira, né? A segunda foi no campo do adversário. Mas não era no estádio dele, né? Só lembra aí para quem não sabe. Era Rio, porque a Arena da Baixada não tinha, na época, a capacidade exigida pela Conmebol. Quis fazer arquibancada tubular em cima da hora. Foi em campo neutro. Bom, para passar o bastão aqui, a bola para o Birner, basicamente isso. Eu acho que o Furacão fez uma preparação mais adequada. Se isso vai resultar no título, eu não sei. Até porque no ano passado o Flamengo, 10 dias antes, jogou contra o Corinthians e poupou. O Abel poupou contra o São Paulo, no que seria o jogo da despedida, 10 dias antes, e botou o time titular contra o Fortaleza fora de casa. Uma decisão com a qual eu não concordei. Porque era um plano de jogar uma vez por semana. Então, mas aí muita gente, depois o Palmeiras foi campeão, o plano do Abel, né? O plano do Abel deu certo e tal. O plano do Flamengo foi muito parecido. Enquanto o Palmeiras poupava contra o São Paulo, o Flamengo poupava contra o Corinthians. Mas chegou na hora do jogo decisivo, o Palmeiras mostrou estar um pouco mais inteiro. E eu acho que o Flamengo tem que aprender com essas lições para não ser surpreendido, sobretudo no segundo tempo ou fisicamente, diante de um adversário treinado pelo Felipão que vai estar voando. Assim, vamos pontuar algumas situações. A primeira, o Dorival conseguiu fazer um bom trabalho porque ele administrou muito bem os jogadores, em vários aspectos. É só lembrar da chegada, ele escala o que seria o time dos jogadores no começo, aí era óbvio que não ia funcionar, todo mundo sabia, ele sabia. Né? O time dos jogadores, entre aspas, o time que teoricamente era o que mais parecia ser o time principal do Flamengo, e aí ele faz um jeito de jogar, que é o jeito que levou o Flamengo às decisões. É um jeito muito mais que privilegia a individualidade, muito mais a parte de deixar o elenco satisfeito com o treinador do que propriamente a melhor ideia coletiva possível para a equipe. E aí ele administrou até agora a temporada, cuidando da parte física dos jogadores, permitindo que os jogadores se concentrassem nos jogos de mata-mata, abrindo mão praticamente do Campeonato Brasileiro, colocando um time alternativo. E ele poderia agora dizer não para os jogadores? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a grande questão, porque nenhum jogador ia ficar contra o técnico se é que falasse, olha, é melhor não jogar. A gente está falando de um esporte em que a ideia é diminuir a maior quantidade de riscos que for possível e cada vez que você entra em campo, você pode machucar no treino também. Sim. Mas no jogo a chance é maior. Né? E o adversário, se quiser usar isso, se quiser chegar um pouco mais duro, se quiser interpretar o jogo como uma oportunidade, porque o Flamengo tem um outro jogo, vai poder fazer isso. E a gente não sabe como o adversário vai atuar. Então, eu não acho que há a menor necessidade de colocar os jogadores em campo. Eles iam ficar 9 dias sem atuar, né? Porque jogam na quarta, jogam no sábado da outra semana, e aí tem de quinta a sexta-feira, são 9 dias. Ninguém perde o ritmo de jogo por causa disso. Eu acho que mentalmente, não acho que vai atrapalhar jogar, mas é a semana para ficarem pensando só no jogo da Libertadores, pensando o que tem que fazer, desde dentro de campo, como é ganhar, como se concentrar em cada instrução do treinador, na alimentação, no sono. É um período de esforço máximo por um jogo que vale a temporada. Porque se o Flamengo perder o jogo, o Flamengo é favorito, porque o Flamengo é bem melhor que o Atlético, a temporada termina mal. Aliás, não mal, muito mal. Mesmo com o título da Copa do Brasil. Se o Flamengo ganhar um jogo que é mais simples do que era a final da Copa do Brasil, muito mais simples do que foi o jogo contra o River Plate, quando a gente fala de possibilidades antes do jogo, é uma temporada histórica. É uma temporada, assim, das maiores temporadas da história do clube. Então, por que num jogo que não vale nada você vai dar um menor risco para alguns jogadores se machucarem? O meu ponto é assim, Birner... eu não entendo. Eu ouvi os jogadores. Ok, você ouviu a fisiologia?
Você ouviu a sua diretoria? Porque a gente falou sempre tem uma decisão sobre que tipo de jogadores colocar, não é que a diretoria vai escalar o time também, mas vamos tomar decisões em conjuntos aqui, né? O Dorival não é o dono do Flamengo, é claro que ele tem a autonomia dele, mas assim, se é uma decisão apoiada por mais gente, eu acho que ela fica mais errada. No sentido de que, cara, só imagina assim, aí bater aqui na madeira, a gente quer todos os jogadores na final, mas imagina se um toma uma pancada, que é coisa que pode acontecer num jogo de futebol. Eu imagino que do outro lado tem um adversário que está lutando aí pelos seus objetivos na temporada. Quem prepara os jogadores autoriza, eles têm condições ou não, a chance de se machucar é grande ou não, mas o jogo não se limita a lesão muscular. Não, é isso. Você pode ter a lesão de trauma. Vai entrar em campo, vai tirar o pé das divididas? Vai entrar em campo pensando no jogo que vão jogar ou vão entrar em campo? E aí vem a outra história que a gente discutiu muito aqui durante o Campeonato Brasileiro, e eu não concordava com isso, e eu acho que isso reforça. Mas não é falta de respeito, de confiança nos outros jogadores, se você achar que você tem que escalar os titulares também para disputar o Campeonato Brasileiro? Não mostra que o Dorival não está confiando nos outros jogadores? E agora? Então deixa eu trazer um outro ponto de vista. Estou aqui para fazer pergunta para vocês. O resultado tanto faz mesmo. Estou aqui para fazer pergunta e jogar a discussão aí. É estranha essa decisão, estou tentando entender. E ver o pau comer aqui na bancada. Mas eu já ouvi aqui no Linha de Passe comentaristas, amigos nossos, dizendo, e até encaro dessa forma, houve um declínio no trabalho do Flamengo, na campanha do Campeonato Brasileiro, não houve? O auge do Flamengo na temporada já passou, como desempenho. De certa forma, semifinal contra o Vélez. De certa forma, não dá para atribuir o fato de não ser o time titular brigando com força total nos jogos do Campeonato Brasileiro? Eu queria falar sobre o Dorival e sobre isso, porque, por exemplo, eu não concordei quando o Dorival botou time reserva contra o Palmeiras. Eu ia partir exatamente desse jogo, a discussão. Também não concordei. Eu também, ali muita gente se dividiu sobre isso e tal, mas e muitos flamenguistas não gostaram. Ali foi um sinal claro de que o Flamengo estava abrindo mão do brasileiro. Poderia ter vencido o Palmeiras com o time... Vamos ganhar, mas dá para ganhar desse jeito. Então, mas assim, não é nossa prioridade, entendeu? Muito difícil. O Flamengo virou as costas muito cedo para um Campeonato Brasileiro, porque ele estava em processo de recuperação e estava acenando ainda com a possibilidade de ser o grande rival do Palmeiras, como normalmente seria, né? Nas mãos do próprio Dorival. Então, por exemplo, o Dorival que está sendo muito elogiado pela recuperação do Flamengo, e ele tem muitos méritos, mas é engraçado. Um dos méritos é a relação muito boa que ele tem com o Gabigol, que já vinha do Santos. Então, o Gabigol com ele se predispõe a fazer funções que talvez com outros ele brigaria lá. Se fosse o Rogério Ceni, mas por que tá me tirando? Por que eu tenho que marcar? Eu quero fazer gol. Ou que se incomodou na Europa mesmo em ter que fazer. Exatamente. Com o Dorival, o Gabigol virou muito mais coletivo, mais solidário e tal. Por exemplo, então isso é um ponto positivo pro trabalho do Dorival. Só que ao mesmo tempo me parece, olha, Dorival contra Filipão. Se o Filipão fosse o técnico do Flamengo, o Flamengo não ia entrar com nenhum titular agora. Ia tirar completamente o pé desse jogo e não tem discussão. Não ia ter o presidente, não, mas eu quero... Não, o Filipão ia bater o pé, a mão, bater tudo. Se fosse o Filipão... Se fosse o Filipão, o técnico do Flamengo. E se fosse o Jorge Jesus, já que você está fazendo só um exercício? O Jorge Jesus, eu acho que nesse jogo colocaria time reserva, porque ele tem a exata noção da dimensão da importância. Só que o Dorival, talvez... Eu não estou dizendo assim que ele é o amigão, o paizão do vestiário. Mas o Gabigol chega para ele e fala assim, eu quero jogar, professor, eu quero jogar. Eu, sei lá, quero fazer gol, é o meu ex-time, é o Santos, eu quero jogar. Tá bom, Gabigol, você quebra o galho para mim, eu quebro para você, amigão. Chegar para ele, né, e falar, Gabigol, vem cá, entra no site aí. Dá uma olhada na prévia da escalação do Furacão para amanhã. Vê, quantos você acha que vão estar no campo sábado? Então, cara, assim, desculpa. Eu fui um pouco mais compreensivo com a decisão contra o Palmeiras, por exemplo, mas agora fica incoerente, né? Porque é um jogo que, essa é a semana em que o jogo do brasileiro não tem a mínima relevância. Zero, né? Só que, de novo, para o adversário tem. Então, e às vezes você tira o pé, o adversário não tira o pé, o seu risco é até maior numa dividida, numa disputa. Sim. Que você tenta evitar, mas o adversário não. Você faz aquilo que você não está habituado a fazer, faz de outro jeito, né? Então, eu acho um risco muito sério. E, de novo, o fato de ser um jogo que não é que não vale nada para os dois, né? Não é o caso. Então, eu acho muito perigoso. Eu estou tentando entender. Estou tentando entender mesmo, porque não tem a menor lógica. Né? À vontade. Eu entendo que os jogadores querem jogar.
Eles preferem jogar do que treinar, isso é normal com qualquer jogador. Entrosamento, o Flamengo joga do mesmo jeito, usam essas peças. É a base de 2019, quer dizer, não precisa de ritmo. Quer dizer, E o Flamengo joga só de uma forma com os principais jogadores, com o Dorival. Então, isso reforça ainda mais a ideia de que você precisa de todos os jogadores ali. Porque se você tirar o Felipe Luiz, você não tem um lateral que marca igual. O Thiago Maia, na marcação ali, é o melhor jogador disparado. O João Gomes faz diferença, por mais que o Vidal entre. O Vidal não aguenta ainda o jogo inteiro. O Arrascaeta está com pubalgia. E acho que isso explica um pouco até a queda de rendimento da equipe. Mas é o 1 ali na frente da linha de 3 e não tem um outro jogador para fazer essa função do 1. O Gabigol, do lado direito, que Marinho não faz o que o Gabigol faz. É um jogador com muito mais limites de movimentação, de compreensão de jogo, até de fazer gols. O Pedro é o centroavante. Se sai o Pedro, você não tem outro jogador com essa característica. Foi montada uma equipe que leva a última decisão, onde cada jogador se tornou, dentro do modelo atual, eu acho que ano que vem isso vai mudar, porque o elenco pode fazer muito mais do que isso, mas dentro do modelo atual, cada jogador ali é praticamente insubstituível. Até o Rodinei é difícil de você substituir. Hoje em dia, né, o goleiro é insubstituível. Né? Todos os jogadores ali. Por que você dá a menor chance, ou por que você, vou usar o português mais correto, por que você aumenta um pouquinho e seja o risco de perda de um desses jogadores na partida mais importante da temporada? E tem um outro detalhe para o Dorival, que aí eu também me coloco muito no lugar do técnico. É o principal jogo da vida dele. Sim. O Dorival é um técnico taticamente muito melhor do que as pessoas falaram durante a carreira dele. O Dorival é um técnico da velha geração que fez o possível para se atualizar e só se atualizou. Eu lembro, por exemplo, ele jogando com o Santos, né? E aí com os laterais chegando por dentro, com a amplitude dada pelos jogadores de frente, coisas assim que poucas pessoas falavam aqui e faziam, que se fazia na Europa. Ele é um técnico que conhece futebol. Ele fez um exercício enorme de adaptação para tentar fazer esse Flamengo andar durante a temporada. Conseguiu. O Flamengo só está nessa fase porque o Dorival tem muitos acertos, porque os acertos dos jogadores não bastavam antes, então foi necessário que os jogadores acertassem e que o Dorival acertasse muito. E eu acho que ele está com muitos dedos, com muito cuidado para não fazer nada fora do que ele considera o ideal para essa final. E eu acho que está dando um pouquinho de mole ouvindo os jogadores. Então, eu vou te falar uma coisa. Um dos grandes acertos do Dorival, isso dito por ele próprio, foi exatamente a ideia que os jogadores compraram daquilo que ele propôs. Sim. Né? Então, essa relação dele com os jogadores é muito forte. E com você, Bertozzi, eu vou tentar uma negociação. Tá bom. E vale para o Rodrigo Bueno e o Vitor Biner também. Vocês, então, são contra... Né? E com os jogadores importantes, principais, que vão disputar a Conmebol Libertadores da América, né? 45 minutos, então? Não, para mim era treino à tarde. Inegociável? Treino à tarde. Treino à tarde para os titulares. Nem farda. Nem meio tempo. Como diriam no Sul, nem farda. Depois, não? Não, porque aí, cara, 1 minuto em campo, você pode tomar uma pancada e ficar fora do jogo. 1 minuto a chance fica um pouquinho maior. No treino, o adversário está ali tão preocupado quanto você. Tá? O treino não tem um jogador do outro lado que está brigando pela vitória, para levar o time dele para uma competição internacional. É uma semana diferente, né? Nos treinos também, né? Sim, claro. Todo mundo toma... A questão muscular, claro, você pode sentir um músculo aqui dando um pique no treino, isso aí não tem como evitar. Né? Mas aí, como disse o Bir, né? A questão é, se o risco é 0 aqui e 0,1 aqui, ele já não vale. Fica no 0. Para vocês também, então, nem meio tempo. Não, nada. E importante, como eu falei, sono, alimentação, logística. Então, assiste pela TV, não vai no Maracanã, vê o jogo pela TV do Flamengo, logo depois já bem alimentado, dorme bonitinho, dorme cedinho, ritmo de concentração, que alguns dos mais antigos faziam, né? Quando chegava em decisão, era aquela semana de concentração. Alguns, como o Dr. Sócrates, não gostavam muito, não concordavam muito em outros tempos. Mas assim, num jogo como esse, ou numa semana como essa, até o Dr. Sócrates entenderia. Que valeria o sacrifício. Então, para mim, é isso. A viagem, você vai ter que sair, vai ter que ultrapassar a multidão flamenguista para chegar até o aeroporto, depois até chegar a Guayaquil não é simples. Então... Legal. Pensar muito nisso na logística no descanso. Tá aí, galera, vídeo top com as análises do Linha de Passe. Cara, eu não mudei de opinião, continuo pensando igual.
Se eu fosse o Dorival, pouparia sim os titulares. Porque se eles estão treinando, cara, por que eles vão jogar contra o Atlético Paranaense sem ritmo de jogo? O treinamento não é em ritmo de jogo? Eu não consigo entender essa lógica, né? Esse negócio do jogador perder tanto assim se não jogar. É mais prejudicial se jogarem e se machucarem do que continuar treinando, cara. Pois é. É o que eu penso, né? Não sei você aí, o que você pensa, mas para esta ocasião, se tratando de final de Libertadores, um jogo só, o time do Atlético Paranaense, todos vão descansar, não vão jogar contra o Palmeiras, os titulares, vão descansar pensando somente na final da Libertadores. Daí o Flamengo vai arriscar de pôr os seus atletas importantes em campo. O Vidal saiu machucado na final da Copa do Brasil. O Thiago Maia também. Cara, lesões acontecem. Se você tá na arena, se você tá no campo, acontece. Se o jogador do Santos entrar com força excessiva, se o jogador pisar errado no gramado, num buraco no gramado, lesões acontecem. Se tiver no campo, acontece. Ah, mas acontece treinando também. Acontece. Só que a chance é menor, né? Porque no treino, dificilmente o seu colega de trabalho vai chegar e te dar uma pancada, né? Diferentemente do adversário. Eu penso assim, não mudo de ideia, não mudei de ideia. Eu pouparia os titulares, colocaria o time do Campeonato Brasileiro. Lá atrás não quiseram, né? Lá atrás, quando a gente tinha a chance de diminuir a distância para o líder, não quiseram jogar com o time titular. Agora quer, faltando 4 dias? Não, eu não, jamais vou entender um negócio desse. Não entra na minha cabeça e na sua. Eu sei que tem muita gente que pensa como eu e tem muita gente que pensa diferente, que acha que o jogador tem que jogar para não perder o ritmo. Só que é isso que eu não consigo entender, cara. Por que vai perder o ritmo se jogou quarta-feira e agora vai jogar no sábado? Por que vai perder o ritmo? 9 dias de diferença. Se tá treinando todo dia. Os caras não estão de férias. Os caras estão lá treinando todo dia. É isso que não me entra na cabeça. E outra, já tem um entrosamento, né? Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. Vamos citar aqui o meio-campo também, né? Thiago Maia e João Gomes. Felipe Luiz, Rodinei. Cara, eles têm o entrosamento. Eles já sabem, eles estão treinando para isso. É besteira colocar jogador importante contra o Santos, porque o risco de lesão existe, né? Por mais que talvez ninguém se machuque, possa chegar no sábado cansado, possa chegar desgastado, né? A gente não sabe. Pois é. É isso aí. O que eu não quero, cara, é que o Flamengo chegue no sábado e não tenha ritmo de jogo assim, por falta de perna. Por estar cansado, por ter jogado na terça contra o Santos. A Aeroflá, 7 horas da manhã, tem todo aquele movimento, os caras não vão dormir direito. Tem toda uma canseira, né? Tem todo um... Cara, é longe, vai chegar lá às 5 horas da tarde. É um voo longe, galera. Longo, né? É longe, Guayaquil é longe. A logística é ruim, né? Então é isso. É o que eu penso, cara. Se você pensa diferente, tudo bem. Tem gente que fala assim, se fosse com JJ eu jogaria. Será? Você tem certeza disso? A gente não tem certeza de nada, né? Pois é. É isso aí, galera. Deus abençoe a todos nós, o nosso time, os nossos jogadores, para que todos eles possam estar muito bem no sábado. No sábado. É sábado que importa. É sábado que vale título. Terça-feira é uma festa pro torcedor, né? Terça-feira coloca lá o time reserva. Se perder, se ganhar, faz parte do jogo. Faça festa com a torcida, uma despedida, né? Para essa final aí da Libertadores. Vai ser bem legal a festa aí da torcida. Saudações rubro-negras. Fui!